Paz de Cristo a todos, amém? Amém. Você pode se colocar de pé. Vamos estar iniciando o nosso culto. Quem estiver lá fora já pode estar se acomodando aqui dentro para a gente estar iniciando. Você que levantou, aproveite para cumprimentar o irmão que está ao seu lado. Diga palavras de bênção. Diga bom dia, Deus abençoe, um ótimo culto. Deus use vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez. Obrigado porque a manifestação do teu poder ocorreu em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Obrigado porque estamos aqui reunidos, Deus, para louvar e agradecer o teu nome. E aqui viemos, Deus, para aprender mais de ti. Eu te peço que a tua presença, Deus, venha inundar esse lugar aqui agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, venha fluir como rios de águas vivas nesse lugar. Que possamos ser tocados, Deus, pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus, para que venhamos ser transformados por ela. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha usar poderosamente cada um que pisar aqui nesse altar para falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, tira todo impedimento, tudo aquilo que está nos nossos ouvidos de ouvir a tua palavra, tudo aquilo que endurece o coração, Deus, de receber a tua semente. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha tirar, Pai, que nós vamos estar totalmente receptivos, Deus, ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor, Deus, venha abençoar cada um aqui, guarda aqueles que estão chegando. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir por esses pedidos nessa sala aqui também. Deus, eu não sei qual é a causa dos teus filhos, mas o Senhor conhece cada um, Deus, no profundo. Deus, eu te peço que o Senhor venha atender as necessidades de cada um em glória, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que eles precisarem, Pai, todas as dificuldades, Deus, que o Senhor venha, Deus, entrar com providência. Se for, Deus, uma porta de emprego, Deus, em nome de Jesus, se for enfermidade, se for causa da justiça, não há nada que o Senhor não possa fazer. Tudo o Senhor pode, o Senhor tem todo o poder, Deus, para realizar aquilo que nós te pedimos, Pai. E eu te peço, Deus, faça a tua vontade nas nossas vidas. Assim eu te oro, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Você está disposto a adorar ao seu Senhor nessa manhã? Você está disposto a começar a adorar Ele? Já começa a entrar na hora de adoração. Já começa a ver o poder de Jesus, nós viemos te adorar. Viemos te adorar. Digno do nome de ser adorado nesse lugar. Traga o seu louvor a Ele nessa manhã. Você não precisa ouvir nada.
atividade nossa, né? Domingo, agora à noite, às 18h30, eu estarei pregando a poderosa e inigualável palavra do Senhor. Na segunda-feira nós teremos o Cine Família, Cine Família, irmão. Vai ser um culto diferenciado, esse culto da palavra agora na segunda-feira. Vai ter um cineminha, vai ter uma atividade muito especial e muito diferenciada. Então traga toda a sua família nessa segunda-feira. As crianças também, vai ter uma atividade muito especial para as crianças, né? Então tragam as crianças, até as irmãs estavam fazendo lá uns sacolinhos, uns docinhos, negócios para as crianças, isso é muito legal, né? E vai ser diferente, que é a continuidade do tempo de qualidade que nós estamos fazendo. Nessa semana, hoje à noite eu vou passar, não sei se já fez o vídeo aí, fez não, né? Esse vídeo não, do tempo de qualidade, que foi arrumando a casa junto. Então, gente, vai dar tempo de você hoje chegar em casa e falar assim, agora todo mundo vai arrumar a casa, né, cara? Não é fake news não, irmão, porque tem gente que às vezes mete um fake, né? Mete a mãozinha na vassoura, tira a foto e depois, pronto, larga a vassoura. Não. Então tira uma foto lá, você e a sua família, depois no final do almoço, lavando uma louça, não sei. Mas toda a família vai estar arrumando a casa junto, né? E nessa semana não vai ser diferente. No tempo de qualidade dessa semana, vai ter uma outra atividade. Qual é a atividade dessa semana? Bota aí pra gente aí. Qual é a atividade do pastor Fabiano? É o cinema? Mas não vai ter atividade durante a semana, não? É só o cinema? Ah, tá, então vai ser só o cinema mesmo. Então vem com a sua família no cinema na segunda-feira. Na quarta-feira nós teremos a quarta-feira da vitória, às 19h30. Como sempre, fazemos a nossa campanha da vitória. Na sexta-feira nós teremos a reunião das galeras, que são os adolescentes. Os adolescentes já estão em vias de realizar a sua conferência. Então é hora dos adolescentes se engajarem e se aproximarem, né? Aqui tem muito agudo e muito médio, gente. Muito agudo e muito médio. Aí está meio aqui, entendeu? E no domingo que vem, é claro, Santa Ceia do Senhor em transmissão às 9h30 da manhã e 18h30, culto de celebração, assim como nós temos hoje aqui. Hoje na nossa lição, nós estaremos falando sobre os 144 mil, lição de número 8. Abra aí na sua revista aí, a lição de número 8. Nós vamos fazer uma leitura responsiva ou alternada, né? Ou seja, eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim por diante. Se você não tem a sua revista, acompanha com alguém aí, vê se tem alguém do teu lado, dá uma carona santa para esse irmão, para essa irmã. Mas se mesmo assim nem do teu lado tiver alguém de revista, Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler Apocalipse capítulo 7 de 4 a 8 e Apocalipse capítulo 14 de 1 ao 3, capítulo 7 e capítulo 14. Vamos à leitura então. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Os irmãos, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rúben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Agora Apocalipse capítulo 14, verso 1 e verso 3. Verso 1, vou deixar para os irmãos. E olhei, e eis que estava ele sobre o monte Sião, e com ele 144
dele, do seu Pai. Todos juntos? E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. O textual, ou texto de ouro, está em Romanos capítulo 10, verso de número 13, está aí na sua revista. Vamos todos juntos? 1, 2, 3 e... Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus. Então essa é a nossa leitura. Já já nós estaremos assistindo a aula, né? Aprendendo um pouco mais sobre essa questão. Mas antes de nós partirmos para a nossa aula, nós vamos ofertar ao Senhor. E ofertar ao Senhor é algo que traz muita alegria ao nosso coração, muita alegria ao nosso coração. Porque nós sabemos de onde nós saímos e onde o Senhor nos trouxe. Traz muita alegria ao nosso coração porque nós sabemos o que Deus tem feito através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Não sei se os irmãos sabem, mas agora há pouco tempo nós inauguramos a igreja de Boston, nós inauguramos a semana passada a ADVEC Vila Montes. Nós vamos inaugurar mais 3 igrejas agora na sequência, né? Então muitas igrejas estão sendo inauguradas, reformadas, né? E isso tudo é uma obra conjunta de toda a ADVEC Brasil, a ADVEC Portugal, a ADVEC Boston e tantos irmãos que com liberalidade e amor no coração têm ofertado na casa do Senhor. E aí você vai falar assim, pastor, mas me explica melhor essa questão, né? Sobre nós estarmos ofertando na casa do Senhor e tudo isso que está acontecendo. É claro, nós podemos dizer que mesmo que você não esteja lá na inauguração, pregando a palavra, cantando louvores, ou mesmo você esteja lá na inauguração fazendo a obra, colocando tijolo, colocando cimento, uma coisa é certa, a tua oferta chegou até aquele lugar. E pelo fato da tua oferta ter chegado até aquele lugar, o Senhor já tem retribuição para você. Segundo lugar, você não faz ideia de quantas pessoas são transformadas, restauradas, restabelecidas, quantas vidas são salvas pelo Senhor Jesus, ao uma igreja que está abrindo as suas portas. Eu quero só perguntar aqui, eu já sei a resposta, mas levanta a mão quem Jesus já salvou e abençoou aqui em nome de Jesus. Você foi salvo, lavado, remido no sangue de Jesus. Você recebeu bênção de Deus sem medida. Por quê? Porque tinha uma igreja aberta, abençoada para te receber, né? Tem muita gente que fala assim, pastor, para que tanta igreja? Lá no meu quartel, teve um camarada que veio falar para mim assim, agora, antigamente, em cada rua tinha 2, 3 botequins. Agora está diferente, cada rua tem 2, 3 igrejas. Eu falei assim, está faltando pouco, tem que fechar mais botequim, abrir mais igreja, porque mais pessoas vão povoar o céu e menos pessoas vão estar povoando o inferno. E nós estamos fazendo essa grande obra, né? Aí você fala assim, pastor, tem muita igreja. Tem não, gente, tem não. Se tivesse muita igreja, você não ia ver mais igrejas sendo abertas e mais pessoas chegando. Você ia ver o contrário, você ia ver igreja sendo igreja se esvaziando. Mas nós estamos alcançando vidas para o reino do Senhor Jesus e você faz parte dessa grande obra. E eu gosto de falar isso aqui porque é muito interessante. Eu queria terminar aqui para trazer um conselho da palavra do Senhor. Quando o texto de Malaquias 3,10, o Senhor vai dizer assim, e fazei prova de mim. Repita comigo, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal, e dela virá uma maior abastança, e eu repreenderei o devorador. Olha que promessa poderosa. Quem diz que vai abrir a janela dos céus é o Senhor dos Exércitos. Ele vai abrir a janela dos céus. Eu vou abrir a janela dos céus.
e derramarei uma bênção tal que dela virá uma maior abastança e repreender o devorador. Mas antes dele falar o que nós mais conhecemos, que ele vai abrir a janela dos céus, que ele vai derramar uma bênção tal e que ele vai repreender o devorador, ele fala algo tão poderoso, tão interessante, que em nenhum lugar da Bíblia ele vai falar algo semelhante. Só nesse texto, aguça o teu ouvido, só nesse texto ele vai falar algo tão poderoso e inigualável. Ele vai falar assim, ó: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Deus não se deixa provar na sua santidade, Deus não se deixa provar na sua bondade, Deus não se deixa provar no seu poder, Deus não se deixa provar na fidelidade, ou seja, na sua fé. Deus não se deixa provar em nenhuma outra área, mas tem uma área que ele fala assim: pode fazer prova, pode provar, provar e veja que o Senhor é bom. Nessa área de dízimos e ofertas, Deus fala assim: ó, isso aí você pode fazer prova de mim. E aí eu vejo muita gente que às vezes fala assim: pastor, eu há pouco tempo falei com uma pessoa, né? E ela falou assim: eu até queria dar dízimo, eu até queria dar oferta, mas às vezes ele falou assim: cara, mas não vai dar para pagar as dívidas. Aí eu falo assim: meu irmão, primeira coisa que você tem que entender, o dízimo não é teu. Quando você se apropria de algo que não é teu, você deixa de receber aquilo que aquele que é dono pode te entregar. Então ele se apropria de algo que não é dele, ele não entrega. Quando fala assim: eu vou fazer prova de mim, Deus não está falando assim: você que está com dinheiro sobrando, entrega o teu dízimo e faz prova de mim. Se você está com dinheiro sobrando, você vai fazer prova de quê? Está com dinheiro sobrando, não precisa fazer prova. Precisa fazer prova, irmão? Sinceramente, precisa. Estou com dinheiro sobrando, estou aquela conta bancária, assim que nem o pastor Fabiano, já viu? Aquela conta bancária outra, abençoada, né? Ele não gastou o dinheiro ainda do mês de janeiro, já estamos em maio, já estamos quase em junho, de janeiro já está guardado ainda, salário de janeiro, né? Então, é tipo assim: como é que eu vou fazer prova, pastor Jair, disso daqui? Fazer prova do Senhor, me abençoa, já estou abençoado. Fazer prova de mim é exatamente a situação em que ele se encontrava. Às vezes, sem chuva, a colheita parece que não vai dar nada, as coisas estão dando tudo errado, e ele fala assim: Senhor, está aqui, eu sou fiel, está aqui, eu sou liberal. Então, a tua palavra diz: fazer prova, abra a janela do céu, derrama uma benção tal, repreende o devorador, em nome de Jesus, abre os tesouros do céu, os tesouros da escuridade. Eu sei que quando a gente tomar um ato de fé, os céus vão se abrir sobre a nossa vida. Eu quero terminar pedindo para que você repita comigo. Vai guardar isso aqui, guardar isso no seu coração. Se você puder, anote. Se você puder, anote. Pega uma caneta e anota. Escreve isso daí. Quando você entregar aquilo que lhe foi pedido, você sempre receberá aquilo que lhe foi prometido. Repita comigo, eu vou falar, você repete. Quando eu entregar aquilo que foi pedido, eu vou sempre receber aquilo que me foi prometido. Janelas dos céus abertas sobre a tua vida, que eu declaro no nome de Jesus. Os obreiros estarão distribuindo os envelopes. Você pode adorar a Deus com o seu dízimo ou com a sua oferta no cartão de crédito, cartão de débito, um Pix, que é uma máquina especial aí de Pix, irmão. É só você levantar a mão, um obreiro vai com a maquininha até você, para que você possa ofertar o cartão de débito ou Pix. Também lembrando aos irmãos, né, que se você precisar de um envelope de dízimo, você também precisa levantar a sua mão, para que o envelope de dízimo chegue até você. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.
seus envelopes, vamos apresentar ao Senhor. Bendito eterno Deus, agradecemos a Ti, Senhor, o privilégio de nós sermos ofertantes fiéis, dizimistas, por nós estarmos na Tua casa sabendo que estamos fazendo uma grande obra, e muita alegria nos dá em ver famílias restauradas, vidas transformadas através do Teu Evangelho, e nós somos colaboradores dessa grande obra. Ó Deus, agora, Senhor, que nós estamos fazendo o que nos foi pedido, cumpre em nós aquilo que nos foi prometido, que a Tua bênção esteja sobre cada vida e cada família que é representada. Derrama toda sorte de bênçãos na área espiritual, emocional, financeira, profissional, familiar, por todos os lados. Que o Senhor possa nos abençoar o que nós oramos, entregando ao Senhor a nossa semente de honra, em nome de Jesus. E só quem crê diga amém. Glória a Deus. Os obreiros estarão recolhendo os envelopes, só você passar para o lado. Os obreiros estarão recolhendo. Você que trouxe seu dízimo, por favor, por gentileza, vem até aqui à frente, obreiros ao filaço. Essa caixinha de madeira aqui do meu lado direito, ao esquerdo dos irmãos. Enquanto os irmãos vêm trazendo o seu dízimo, só negócio de motivo de oração, você, a sua família, os irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil, Portugal, Estados Unidos, onde nossas igrejas são plantadas, e os projetos da nossa igreja, leitura do mês de maio, livro de Levítico, e o Salmo de número 1 até o Salmo de número 10, e o versículo do mês. Vamos todos juntos? 1, 2, 3 e... O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. As inscrições do curso Casais Vitoriosos estão abertas. Então, faça a sua inscrição. Audição para o Ministério de Louvor e Adoração, dia 9, após o culto da manhã, dia 9/6. Você que quer participar? Oi? Não entendi, Val. Procurar o diácono Douglas e o diácono Lucas, né? Procura o diácono Douglas e o diácono Lucas. Você que quer cantar aí, ó, só esteja com o coração aberto, porque a resposta pode ser 3. Bem-vindas ao grupo de louvor, ou bem-vindo, né? Pode ser treina mais um pouquinho, ou irmão, adora um público que se adora melhor, né? Pode ser uma das três respostas. Mas vai com o coração aberto. Você que quer, não fica com vergonha, não. Solta a voz, né? Você que é músico, então, pelo amor de Deus, se tem algum músico aqui que toca alguma coisa, pelo amor de Jesus, né? Inclusive, eu estava falando hoje na reunião de obreiros, hoje de manhã, né, que as mulheres, para a intercessão, os homens, a família, né, fazer. Porque, gente, vamos ser sinceros aqui, ministério de louvor é pau para toda obra. Tem que ter perna desses meninos. Culto dos homens, ministério de louvor. Culto das mulheres, ministério de louvor. Culto da intercessão, ministério de louvor. Culto de segunda, quarta, domingo de manhã, domingo de noite, ministério de louvor. Todo mundo quer um louvor bonito lá, né? Ministério de louvor e tudo. E aí no culto de jovens e adolescentes, ministério de louvor de novo. Chega uma hora que não aguenta, né? Então, você que quer aprender um instrumento musical, você esconde música aqui, gente. Cadê você, mulher vitoriosa, que quer tocar aí um violão nas mulheres vitoriosas? Hã? Cadê você? Quer tocar um teclado nas mulheres vitoriosas? Cadê você aí que quer? Você é irmã que quer tocar? Eu vou começar a pegar, chamar o diácono de homem para dar aula de pandeiro para as irmãs da intercessão. Quem te libera o ministério de louvor fica no pandeiro, irmão. Né? Ou vai descer. Mas é sério, gente, você quer aprender um instrumento, tem vaga nos ministérios da igreja, né? Para você ajudar. Inclusive até no próprio ministério de louvor principal aqui na nossa igreja. Então, esse negócio de música é muito sério.
mas também quero trabalhar, porque o povo trabalha, né? Não é meia boca não, o povo trabalha e é um ministério de louvor sensacional que nós temos aqui na igreja. De 22 a 23 de julho, nós teremos a Conferência de Interligados, Revolução. Meu Deus, os interligados estão aí, cadê? Não, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Não gostava da chuva não, né? Meu Jesus dos crentes. Então venha para cá, os adolescentes, vai ser muito bom, vai ser sábado e domingo, sábado de noite, domingo de manhã e domingo à noite. Agora eu vou falar de uma classe poderosa, uma classe do bigode grosso. Eita, muito forte. Da barba. Uma classe da barba. Eu quero falar uma classe aonde quando imposta a voz, todo mundo treme. Uma classe especial da igreja. Uma classe poderosa. Aonde estão os homens vencedores da casa do Senhor? Peraí, ficou só organizado. Peraí, ficou só que é um, só que é três. É que eles estão. Não, a moral que eu dei para vocês. Peraí, só que é um, só que é três. Só que é um, só que é três. Peraí. Peraí, só que é um, só Eu que é dei a três. mão moral para os Não, calma aí, cabras. calma aí, calma aí. Deixa eu organizar. Só que é um, só que é três. Um só. Um só, então chama um. Valeu? Pode ir. Pode ir. As irmãs olharam assim e falaram assim, não, né? Esse aí não são o que o pastor falou. Não. Eu vou fingir que eu não falei nada. Deixa eu ver novamente aqui. Aonde estão os homens vencedores da igreja? Chegaram. Então, dia 14, 15 e 16 do mês que vem, Conferência de Homens Vencedores. Tá? Então, é calma solidária. O vencedor não tem esse negócio de ônibus, irmão. Vai. Ele vai a pé, rastejando, vai correndo, vai no rope, vai querendo no quartel de calça e com turno. Ele vai lá, arrebentando a boca do balão. Então, vamos fazer uma carona solidária e os homens vencedores estarão lá. No sábado eu quero pizza. Sábado eu quero pizza. Não quero saber, eu quero pizza. A gente vai arrumar um lugar para a gente sentar e comer pizza depois do culto. Tá? Eu e os homens vencedores. Decidido. A gente vai resolver essa demanda aí. Né? Ok? Por último e não menos importante, os irmãos ficarem ligados aí no manto de mistério. Nós vamos ter domingo que vem Santa Ceia do Senhor. E Santa Ceia do Senhor a gente tem quentinha, ou o almoço lá no Espaço Convivência, lá em cima. Então, hoje, irmão, hoje, por favor, hoje, já começa a encomendar. Porque toda vez eu falo e toda vez acontece. Tem gente que vai embora falando assim, poxa, não tem mais. Né? Então tem que encomendar a sua quentinha, se você vai levar para casa, ou se você vai comer aqui, encomendar o seu prato. Tá? Nós vamos ter um aumento. O irmão aumentou tudo, irmão. Aumentou tudo, dá para ficar com o mesmo preço não. Então, a serva de Deus falou ali que vai para R$18, né? A quentinha. Não aumentou muito não, mas aumentou muito negocinho. Só para R$3, porque a coisa está meio difícil. Né? As classes, por favor, classes dos novos, se tem as classes dos novos, não sei se vai ter. Jovens e adolescentes vão ficar, né? Ou vai subir? Os adolescentes vão ficar. Jovens e adolescentes. Eu queria ter a grande satisfação, a gente tem feito uma escola dominical aqui diferenciada, né, nesse tempo que nós estamos falando sobre o fim dos tempos. Eu tenho trazido aqui professores qualificados, de alto nível, alto gabarito, e hoje não será diferente. Né? É um professor de alto nível, tem se destacado lá na nossa igreja sede, e eu tenho a satisfação de receber hoje. Eu gostaria que você recebesse com uma salva de palmas, pastor Jailton, vem para cá. Está bem acompanhado da sua digníssima esposa, a irmã Rosângela. Fica de pé para ver o seu passageiro. Aí, ó. Glória a Deus. Certamente você hoje vai ter uma aula, não uma aula do nível da minha, mas vai ter uma
aqui, graças a Deus, né? Estenda sua mão para cá, outra você bota no coração, repita comigo: Senhor Jesus, usa o teu filho para me ensinar, para que eu possa entender os mistérios da tua palavra. Peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz de Cristo a todos. Bom estarmos aqui. Minha gratidão ao pastor Leonardo pelo convite e receptividade. Eu tenho gratidão a Deus por esse privilégio, né, de falar a palavra do Senhor. Eu estou aí na nossa ADVEC Marcinho Dias, lá eu sou vice-dirigente da igreja, e nesse trimestre, que é o trimestre do Apocalipse, dos grandes temas do fim, que não é só o livro do Apocalipse, né, mas eu tenho tido a graça de Deus de ministrar, né, em todos os domingos, até aqui pelo menos, né, de falar a palavra do Senhor dentro dessa temática. Minha gratidão e honra é poder estar aqui na igreja dirigida pelo pastor Leonardo. Eu tive o prazer e honra também de ouvi-lo, né, ministrar aulas lá na nossa turma do CEPEC e também no CDM, né, lá no nosso curso de desenvolvimento ministerial. E nós estamos aqui para falar a palavra de Deus dentro daquilo que cremos. Nesse trimestre que nós estamos discutindo essa temática, eu tenho falado nas nossas igrejas, lembrando, na verdade, para alguns é lembrando, para outros é somente pontuando sobre aquilo que cremos como doutrina, como fundamento de fé, principalmente nós que somos uma vertente pentecostal assembleiana. E eu faço menção de um documento de 1916, promulgado, publicado pela Assembleia de Deus nos Estados Unidos e que se espalhou no Brasil, no recente movimento pentecostal naquela época, né? E por todas as Assembleias de Deus e movimentos pentecostais espalhados pelo mundo, que é o documento das verdades fundamentais da doutrina de fé e prática, baseados na palavra de Deus e que rege a nossa doutrina. É bem verdade que durante a história da igreja houve vários documentos históricos de concílios, de conferências dentro da história do cristianismo, e na Assembleia de Deus, pessoalmente, especificamente, não foi diferente. Em 2016 já, a Assembleia de Deus no Brasil, a Casa Publicadora, também publicou um documento um pouco mais robusto do que aquele de 1916, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. E quando você abre tanto o documento de 1916 quanto o documento de 2016, em comemoração e celebração aos 100 anos do movimento pentecostal brasileiro, você vai lidar com alguns conceitos fundamentais de doutrina. E um dos conceitos diz respeito à escatologia. Um dos vários conceitos que a Assembleia de Deus defende, como teologia, como fundamento de fé, está o arrebatamento da igreja. Nós cremos que a igreja será arrebatada. É bem verdade que nós pegamos a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ali a partir do versículo 13 até o versículo 18, quando ele fala assim, o apóstolo Paulo ensinando a igreja aos Tessalonicenses, porque a igreja aos Tessalonicenses estava preocupada com relação àqueles que morriam em Cristo, os crentes que morriam por circunstâncias quaisquer da vida, pelo limite da vida humana, morriam. Então eles ficavam como que sem consolo, sem conforto emocional, sem conforto espiritual, e ele começa a doutrinar a igreja ali, aos Tessalonicenses. E ele diz assim no versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4, né? Irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E ele começa a doutrinar e falar do arrebatamento. No versículo 16 ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ali que vai começar o consolo para os crentes. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados.
Você pode repetir essa palavra, arrebatados, 1, 2, 3? E seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É bem verdade que já foi falado aqui, acredito, e você já aprendeu sobre isso também, que a palavra arrebatados, que vem do grego harpatos, que é arrancado, tirado com força, e a melhor tradução brasileira relacionada à palavra harpatos é rápido mesmo, rápido, aqueles que foram tirados à força. É bem verdade que essa palavra ela se remete a um período da antiguidade, a algum período da antiguidade, em que os reis das nações, os reis, homens, líderes tribais também usavam, principalmente na época helenística, época grega, eles usavam essa palavra para tirar o povo das rotas do inimigo quando ele viesse, quando o arauto, a atalaia, avistasse o inimigo vindo ao longe. O rei ou o comandante de uma determinada província, de uma determinada tribo, eles tiravam o povo para proteger o povo do inimigo que estava por vir. Assim, esta ideia é conceitualmente correta relacionada ao arrebatamento. A igreja, ela está nesse momento como o aparato resistente e poderoso à manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. A igreja é resistente à manifestação do anticristo. Mas, pastor, o apóstolo João, há 2000 anos atrás, já havia acertado isso doutrinariamente, de que o espírito do anticristo já estaria no mundo, e é verdade. O que quer dizer, então, essa expressão joanina, de que o espírito do anticristo já está no mundo? Todas as emanações, o trabalhar, o palco globalizado que existe hoje no mundo, é o espírito do anticristo em ação, para que, no momento oportuno, no relógio de Deus, o anticristo se manifeste e cumpra o seu programa de acordo com o plano divino através dos séculos, como muito bem ensinou os 3 tipos da Assembleia de Deus no século XX. Então, nós entendemos que o arrebatamento da igreja é uma realidade e que é iminente. Aí entra também um conceito bem clássico da Assembleia de Deus, a doutrina da iminência da volta de Cristo. Eu espero Cristo para qualquer momento. Amém. É bem verdade que alguns, devido ao aparato tecnológico do internauta, né, de que há uma série de especulações e curiosidades acerca de quem será a identidade do anticristo, irmãos. A Bíblia já revela o caráter dele, a Bíblia já revela aquilo que ele vai fazer, a Bíblia já revela que ele agirá de acordo com o poder do próprio Satanás. Então eu não quero e não me interessa saber quem é esse cidadão, quem será esse homem da iniquidade. Eu não espero o anticristo, eu espero Cristo. Amém. Está aí uma premissa importante, para que nós consigamos, manter a fé pentecostal, a fé assembleiana, a fé bíblica, de acordo com aquilo que nós cremos como fundamento. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que Deus divide a humanidade pelo menos em 3 grupos, como o apóstolo Paulo ensinou: Israel, igreja e gentios. Aí você vai começar a ter embates teológicos com outras linhas de pensamento teológico. A Bíblia Sagrada, ela deixa isso muito claro, e você... É bem verdade que por causa do tempo a gente não vai trabalhar isso aqui hoje, mas é bem verdade que você tem um conceito de que Deus trata Israel de uma forma, de que Deus trata a igreja de uma outra forma e os gentios de uma outra forma. É aí que entra o dispensacionalismo, de que Deus trata a humanidade por meio de dispensações. Isso seria um outro estudo espetacular para a gente poder discutir a qualquer hora. Dispensacionalismo, que Deus trata na dispensação uma série de dispensações, como a dispensação de Adão, a dispensação de Noé, a dispensação de Moisés, que é a lei, e agora a dispensação da graça, e a última que ocorrerá, que é a dispensação do milênio, que é o reinado de Cristo pleno e perfeito na terra. Dispensações. Nós cremos também que a igreja não passará pela grande tribulação. Isso também já foi muito bem conceituado aqui. Isso seria uma discussão vasta, uma discussão acadêmica também. Mas eu costumo falar para os colegas o seguinte, principalmente para a galera, lá na nossa filial
Os jovens me pediram, o pessoal do Connect, conversa, faz uma roda aqui de escatologia com a gente. Eu fiz umas 2 ou 3 vezes. Então, uma das curiosidades da galera do Connect era essa. Nós vamos passar pela grande tribulação ou não? Aí a gente começa a discutir. Eu começo a mostrar para eles, biblicamente, a ideia do arrebatamento, que é o escape de Deus para a igreja, que é Deus tirando a igreja de um período que virá, em que a humanidade estará gemendo de insuportável que vai ser, que Jesus falou em Mateus 24, que haverá um tempo que não houve e nunca jamais haverá, senão o tempo da grande tribulação, que é o tempo de ira divina, é o tempo do juízo divino. Então eu costumo falar para todos os que são curiosos, relacionados à grande tribulação, a esse tema escatológico importantíssimo. Em primeiro lugar, você precisa entender a natureza da igreja. Ao entender a natureza da igreja, você começa a matar qualquer tipo de teoria e doutrina relacionada ao pós-tribulacionismo, que é o que mais se discute, embora haja um mid tribulacionismo, etc. Agora, você, ao entender a natureza da igreja, é necessário entender também a natureza da grande tribulação propriamente dita. Como entender a natureza da igreja? A partir da palavra do próprio Jesus. Mas tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma premissa importante. Ainda sobre a natureza da igreja, está lá em 2 Tessalonicenses, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo a grande tribulação um período de ira divina sobre a humanidade, a igreja não é alvo da ira de Deus, a igreja ela é alvo do amor de Deus e do escape de Deus. Isso é importante. E na grande tribulação, aí você vê a figura da igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então é importante notar, é importante conceituar, é importante fundamentar e guardar nas tábuas do teu coração e da tua mente, de que você não estará aqui quando todas aquelas coisas profetizadas de juízo e de ira divina começarem a acontecer. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Muito bem. Na lição de hoje nós estamos tratando desse tema aí, outro dia, pontuando com o pastor Leonardo, pois é, a maioria das pessoas, e evangélicos inclusive, vão lembrar desse tema, os 144 mil, relacionado àquelas pessoas, aqueles amigos que batem a nossa porta insistentemente, testemunhas de Jeová, porque eles insistem com muita força, a questão dos 144 mil, a gente vai tratar disso aqui. Embora a revista toda, as 3 lições, não tenha uma intenção intensamente apologética, ela está muito bem fundamentada, ela está traçando fundamentos, né? E agora a questão apologética, nós demoraríamos talvez uma semana só para tratar de cada assunto das 3 lições aqui, ou mais, né? Mas a maioria das pessoas só ouviram falar dos 144 mil, ou pelo menos ouviram pela primeira vez sobre os 144 mil, relacionado à Sociedade Torre de Vigia, que são as testemunhas de Jeová, fundado por Charles Russell, em alguns séculos aí atrás, em que ele alterar seria uma forma muito generosa de eu falar, né? Adultera o texto bíblico para fazer jus àquilo que ele acha que está certo, aquilo que ele crê. Então você vê que algumas palavras na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia deles, eles substituem o Espírito Santo com E maiúsculo por E minúsculo, como se fosse um pneuma qualquer. Eles substituem a força do Espírito Santo como uma energia emanada de Deus meramente. Eles negam a divindade, personalidade do Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, eles não creem na Trindade. Eles põem em xeque a divindade do próprio Cristo. Logo, colocando em xeque a divindade de Cristo, a divindade e personalidade do Espírito Santo, ele deteriora a doutrina da Trindade e não crê no Deus Trino. Então isso é um perigo muito grande. Quando Jesus foi indagado por um de seus discípulos, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Filipe, tu tem visto a mim? Tu anda comigo e não conhece o Pai?
Quem me vê a mim, vê o Pai, falando da divindade dele. Então vocês entendam que os temas relacionados aos 144 mil têm a parte apologética, que a gente precisa saber no que nós cremos. A gente precisa saber em que linha do tempo a igreja está, em que linha doutrinária você está. Há alguns anos atrás, a editora Central Gospel lançou uma trilogia, que eles pararam de publicar, mas eu achei muito interessante. De repente vocês encontram, os estudantes aí de teologia, encontrem essa obra nas redes. Saiba por que você crê, é a primeira. Saiba em quem você crê, é a segunda. E saiba por que você crê. São 3 livros para você entender sobre os fundamentos de fé. Aí agora, quando você vai tratar de escatologia, a Bíblia Sagrada ainda anda com alguns pontos misteriosos. Por isso que há uma série de controvérsias. João Calvino, por exemplo, pai teológico dos calvinistas, da dispensação, da predestinação fatalista, ele pouquíssimas vezes falou do Apocalipse. Pouquíssimas vezes. A preocupação de João Calvino era mais relacionada à soteriologia, a doutrina da salvação, do que outras partes da teologia propriamente dita. Então ele não tinha muita preocupação. Então logo, como oposição a uma fundamentação teológica mais séria, os calvinistas hoje, principalmente os radicais, eles já começam com agressões verbais relacionadas àquilo que nós queremos. A gente não dá confiança. A gente não dá confiança. E nem são nossos inimigos. Não tenho eles como nossos inimigos. São nossos irmãos em Cristo. Tem uma linha de pensamento diferente da nossa. Creem nos fundamentos, mas esbarram em algumas coisas essenciais, como as questões escatológicas, as questões do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, da atualidade das manifestações dos dons espirituais. Isso você vai se esbarrar sempre. Tá? Mas naquilo que nós cremos é o que trabalhamos, tá certo? Então, o título da lição: os 144 mil que não se curvarão ao anticristo. Está aí, ó, a lição. Deixa eu mexer aqui, que essa aqui eu não estou acostumado. Deu certo? Ninguém, né? Acho que foi. Pronto. Aí tem o textual. Isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor. Atos 4,12. Porque nenhum outro nome é salvação. Porque também debaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tá? Salvação só em Jesus. Somente. Salvação só nele. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá? Vamos lá. Eu estou apertando correto, né? Quem são os 144 mil? Quem são? A identidade deles, a lição. Eu tentei fazer o máximo de resumo aqui para a gente. Eles serão selados por Deus. Você está com a sua Bíblia aberta, no Apocalipse capítulo 7. A rouquidão é por causa da gritaria de ontem à tarde. Apocalipse capítulo 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, versículo 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Eles são selados por Deus. Este selo é importante. A questão do selo na antiguidade diz respeito àquilo que é propriedade, àquilo que é protegido. Traz uma ideia de pertencimento, selados. Por exemplo, diferente dos 144 mil, relacionado ao selo do Espírito Santo, nós também somos. Conforme está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é relacionado à igreja. É o selo do Espírito Santo. Mas selo do Deus vivo só é citado aqui, no capítulo 7, versículo 3. E este selo do Deus vivo, ele é direcionado, conectado única e exclusivamente a estes 144 mil homens.
escolhidos num ato de soberania de Deus. Uma das coisas que a gente precisa entender, que o pastor Gesiel Gomes inclusive cita isso, que Deus, nós servimos ao Deus de eleições soberanas. Ele escolhe quem Ele quer. Deus é um Deus de eleições soberanas, de escolhas soberanas. Foi um ato de soberania divina relacionado ao Apocalipse que Ele escolheu para um tempo de tribulação que haverá nesta terra estes 144 mil que estarão ali como testemunho vivo da proclamação do Evangelho naquele período de dor, nesse período de aflição que a igreja não estará aqui. A igreja não estará aqui para pregar. A igreja não vai estar aqui para fazer culto da vitória, para ter culto de intercessão. A igreja não estará aqui para o culto de celebração. O nosso culto estará sendo iminentemente acontecendo nas regiões celestiais para sempre. O nosso culto estará em pleno andamento lá. Mas aqui, a mensagem do Evangelho vai continuar sendo propagada pelos meios providenciados pelo próprio Deus. Nós vamos tratar disso aqui. Então, quando você fala que os 144 mil, a lição, são selados por Deus da ideia de pertencimento. Eles pertencem a Deus, como nós também pertencemos. Eles para um tempo específico. E da ideia de proteção. Em momento algum você vê os 144 mil no Apocalipse sendo alvejados diretamente pelas forças do Anticristo. Eles aparecem protegidos. Mais tarde eles vão aparecer diante do próprio Deus. Isso é importante que fique claro também. Mais ainda, eles são servos de Deus. Eles estarão amando de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Esses 144 mil. Eles estarão debaixo desta autoridade, e nesta autoridade eles vão agir nessa terra, testemunhando com a sua conduta, com a sua vida, o Cristo que em breve virá no contexto da grande tribulação. Cristo vem no final dela, em Apocalipse 19, para dar fim ao homem da iniquidade e estabelecer o seu reino. Então eles vão estar aqui como testemunho vivo de que Cristo retornará após o arrebatamento para dar fim às coisas e encerrar o programa divino. Isso é maravilhoso para nós sabermos também, tá? Então eles são servos de Deus. Eles são judeus. Aí entra uma questão apologética também. O adventismo do sétimo dia, doutrinado por uma mulher que disse que recebeu uma revelação extraordinária de Deus. Aí ela vai ensinar aos adventistas que a igreja, os 144 mil, é a igreja de todas as nações, de todos os tempos. Vale ressaltar que ela vai pensar disso de qualquer maneira. Os adventistas pensam porque eles não são pré-tribulacionistas. Então isso já casa com o que eles mesmos creem. Mas nós não. Tá? Então os 144 mil não tem nada a ver com a igreja. Os 144 mil são judeus. Porque o texto bíblico deixa isso muito claro. 12 mil homens de cada tribo de Israel. São escolhidos de Deus dentre os judeus. Dentre aqueles que no período da grande tribulação reconhecerão o senhorio de Cristo, que durante a tribulação vão se mancar, usando aqui um vulgar bem chulo, vão se mancar de que aqueles que eles transpassaram é o Cristo, o Messias que eles esperavam, cumprindo assim a profecia de Zacarias. E nós vamos citar aqui também. Então isso é muito importante que fique claro. Eles são judeus, etnicamente, nacionalmente, descendente e procedente de Abraão. Mas pastor, existem tribos que desapareceram, que não existem mais. Aí você vai entrar na questão da tribo de Dan. Você não vê mais qualquer tipo de menção dela, e nem aqui no texto. Você vê a inserção de Levi dentro dessa lista, que não tem listas do Antigo Testamento. Você vê a inserção também de outras. E dentro desse bojo doutrinário, Dan desaparece por quê? Porque os profetas no Antigo Testamento já deixavam que a tribo de Dan, deixaram isso claro que a tribo de Dan era uma tribo relacionada à destruição, uma tribo rebelde. Então ela não é nem mencionada aqui.
Agora, a ideia que possa aparecer nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação sobre as 12 tribos, que é impossível reunir todas, é impossível para os homens. Deus sabe onde cada um está. Deus sabe onde você está. Não vai saber onde os escolhidos dele estão. Nós somos escolhidos como igreja. E para cumprir o propósito dele no âmbito escatológico, Deus sabe onde cada personagem das doutrinas das últimas coisas está. E eles serão reunidos para este propósito. Isso é importante. Uma vez Jesus disse: Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Deus faz o impossível para reunir os seus filhos. Deus faz o impossível. Deus abre porta. Deus cata daqui cada procedência, descendentes. E nada vai escapar ao propósito divino. Isso é muito importante que fique claro. E não tudo que está escrito na profecia vai se cumprir à risca, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz Jesus, não hão de passar. Então isso é importante que fique claro também. Eles são judeus. Eles são fiéis e santos. Por que fidelidade e santidade? Lá no capítulo 14 de Apocalipse, que está também relacionado aos 144 mil, diz lá o texto bíblico, no versículo 4. Quem são eles? Eles são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles são incontaminados, santos e fiéis. Eles não são qualquer um. Eles são aqueles diferenciados, testemunhalmente diferenciados. O mundo, no período da grande tribulação, verá que estes homens são diferentes. Verá que eles têm algo extraordinário, é a graça de Deus na vida deles, porque eles se preservaram em ser santos e fiéis ao Senhor. Então eles serão diferenciados. Tá? O cenário escatológico da atuação dos 144 mil é o mesmo cenário escatológico das duas testemunhas. E é o mesmo cenário escatológico de um anjo que sobrevoará os céus proclamando o Evangelho eterno. Eu vou tabelar isso aqui para vocês também. Então isso é importante que fique claro. Eles são selados por Deus, servos de Deus, eles são judeus, fiéis e santos. E mais, eles são comprados. Eles são comprados no sentido de resgatados. Essa ideia de compra, ela remete ao Antigo Testamento, que é a ideia propriamente dita de resgate. Quem é cria da Assembleia de Deus vai lembrar de mim, da harpa cristã, que a gente cantava assim: resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. Resgatados. A ideia de resgate, nós, como igreja, fomos resgatados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. O preço de sangue é o preço da nossa redenção. Os 144 mil também entram na classe daqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo Jesus, mesmo no período da grande tribulação, para cumprir o programa divino. Então o texto diz que eles são comprados. O próprio Cristo o comprou. A figura do Cordeiro já traz essa ideia de sacrifício vicário, como no versículo 4 está bem explícito, né? Eles seguem o Cordeiro, eles seguem aquele ao qual deu a sua própria vida para resgate deles, tá? Então eles foram comprados. Eles não mentem. Impressionante, né, pastor? Eu também não minto. Amém, glória a Deus. Não é próprio do cristão mentir. Mas o texto diz que, no versículo 5, na sua boca não se achou engano. É porque o período do engano é o período da vivência deles. Então isso é enfatizado. Eles vão se preservar na verdade. A verdade será o norte dos 144 mil, como deve ser o norte da igreja, o norte dos crentes em Jesus hoje. A igreja do arrebatamento. Neles não se achou engano, porque o mundo estará debaixo do engano de Satanás.
estarão proclamando a verdade, porque a verdade estará neles. Então na sua boca não se achou engano, eles não podem mentir. Eles são filhos de Deus, servos de Deus. Isso é importante a gente frisar também. Eles são servos da verdade. Eles conhecem a verdade e estarão atuando a favor da verdade. A igreja hoje atua a favor da verdade, ainda mais com esta era tecnológica, em que os governos do mundo, não só no Brasil, os governos do mundo querem decidir o que é verdade, mesmo que aquilo que eles dizem que é verdade seja uma mentira. Olha que tempo confuso que a gente está vivendo. É um tempo de confusão, onde anda muito estranho os conceitos de fake news, o que chamam de fake news. Onde pessoas hoje estão sendo criminalizadas por uma lei que ainda não existe. Quando na verdade, não se precisa criar, quem conhece a lei melhor do que eu, por favor, não se precisa criar dispositivos legais para denunciar alguém por calúnia, difamação, injúria, porque já está na lei. Isso já existe. Mas eles querem criar um dispositivo exclusivo para que eles determinem o que é verdade e o que não é, sem um determinado parâmetro. Aquilo que, se o que para a gente for, se o que para nós for verdade, e para eles for uma injúria ou uma mentira, seremos criminalizados. Isso já está acontecendo. Então isso é perigoso. No tempo da grande tribulação, essa intensidade vai piorar. Vai ganhar um poder social, econômico, político e midiático muito maior do que o que a gente está vendo hoje. Numa proporção indizível. O que está reservado para o período de juízo, para o período de ira da grande tribulação, são coisas que ainda o mundo não está vivendo. Mas, pastor, a gente está aqui e estamos vendo algumas coisas piorarem. Piorarem para o mundo. Piorarem para os sistemas. Piorarem para aqueles que querem viver a mentira. Mas quando eu prefiro o ensino de Jesus, quando ele fala assim, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Consolo. Quanto maior a pressão do mundo, maior a aproximação e a iminência de que Cristo está às portas e vai buscar a igreja. E nós não estaremos aqui. Glória a Deus por isso. Tá? Então você vai entender que esses 144 mil não mentem. Os 144 mil seguem o Cordeiro, são seguidores. Isso fala de foco. Os 144 mil, eles terão um foco. O foco deles é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O foco deles é o Messias que virá, que cumprirá a profecia de que descerá no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras se partirá no meio. Eles vão ansiar pelo aparecimento de Cristo, para dar fim ao homem da iniquidade, a opressão que os judeus vão sofrer, a profanação do templo que vai acontecer quando o terceiro templo for reerguido. Sobre o templo, vai lembrar, nós tivemos o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, é o primeiro templo. Nós tivemos o segundo templo, modesto, humilde, não com todo aquele aparato que Salomão instalou nas instalações de Salomão naquele templo. Este é o segundo templo, é o templo de Zorobabel, da época de Neemias, Esdras, profeta Zacarias, profeta Ageu, aquele período ali pós-exílio. Esse é o segundo templo. O segundo templo ganhou uma notoriedade melhor quando o Império Romano já dominava o mundo, no tempo de Jesus. Já o segundo templo, ele foi reformado, incrementado, com muitas joias, muitos aparatos de ouro, de prata, pedras preciosas. O monumento ficou bem melhor com Herodes, fisicamente falando. Os discípulos pegaram Jesus, quiseram surpreender Jesus. Olha, Senhor, olha aqui que coisa linda esse templo. Aí Jesus acabou logo a festa dele. Vocês estão vendo isso aí? Essa beleza toda? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Profecia já cumprida no ano 70. Ou seja, os judeus hoje estão sem templo. Estando eles sem templo, então não há ordem para sacrifício. Não há ordem levítica, não há. Se eles estão sem templo, não há ordem para elementos sacrificiais, igual a lei de Moisés ordenava.
mas para que se cumpra também o programa divino, este templo necessariamente será reerguido. No capítulo 11, na passagem das duas testemunhas, foi dada ao anjo, o anjo dá para João uma vara de medir. Ele dá uma ordem, mede o templo de Deus. No Apocalipse, o templo já está aqui. O altar que ele adora. Mediu o templo. Mas não meça o pátio, não meça o ato exterior, porque ele será dado às nações para eles pisarem a terra santa. Então você entenda que há uma necessidade de construção de um terceiro templo, que ocorrerá. Que já há preparativos. Se vocês fizerem pesquisas, já há preparativos para a construção deste terceiro templo. Já há preparação, já há ideia, já há conceitos, já há documentos para a reorganização do sacerdócio. Isso já existe. Isso aponta para que nós estejamos firmes na nossa fé, almejando a vinda do Senhor. Aleluia. E lá na igreja costumam falar, irmãos, o Apocalipse, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, ela pode ser terror para os ímpios, mas para os salvos é a esperança. Amém. Quando Paulo cumprimenta Tito lá no capítulo 2 de sua carta, aliás, no capítulo 1, versículo 2, ele cumprimenta assim: Tito, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A vida eterna é a esperança da igreja. O arrebatamento é a esperança da igreja. Eu vi outro dia um rapaz, um stand-upero aí, né? Falando, irmãos, as pessoas têm medo do Apocalipse, o crente verdadeiro, ele quer que aconteça logo. Verdade. Mas não como escapismo. Mas, Senhor, volta logo, eu aguento mais isso aqui. Não. Isso é um escapismo. Paulo vai ensinar a Timóteo, olha Timóteo, a todos os que amarem a sua vida, tem que amar a vinda de Jesus. Amém. Tem que amar a volta de Jesus. Amar a volta do Senhor. Eu quero vê-lo porque nós o veremos assim como Ele é. Aleluia. E nós seremos semelhantes a Ele em corpo glorificado, querido. Aleluia. Nós o veremos. Aleluia. Nós o veremos. Eu sou meio musical porque eu ministrei louvor há muitos anos, então eu fico com umas músicas na cabeça. Aí eu estava lembrando de uma, pastor Leonardo, que a minha avó cantava assim: não creio, um Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Não creio nesse Cristo. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. É esse Cristo que a igreja vai ver. Eu não quero ver um Cristo mais pendurado, eu preciso dessa imagem. Pendurado no madeiro, ensanguentado, com os pés e mãos furados. Não, eu não quero ver esse Cristo lá não cicatrizado. Não, eu vou ver Cristo glorificado. Aleluia. Glória a Deus, essa é a esperança da igreja. Então, enquanto estivermos aqui como igreja, vamos continuar pregando o Evangelho. Os 144 mil, eles são colocados também como cantores de um novo cântico. Está lá em Apocalipse capítulo 14. É interessante. E olhei, versículo 1, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Aqui está falando que os 144 mil são identificáveis. Todos saberão quem eles são. Naquele grande dia. Todos saberão quem eles são. Porque eles estão devidamente identificados com o nome dele e de seu pai. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Isso é uma figura de sonoridade muito forte. Voz como voz de muitas águas, voz como voz de trombeta. Você vai ler o Salmo 29, a voz do Senhor lá tem lá as características, é um esboço pronto de pregação, no Salmo 29. E como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa. Aí o 3. E cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Nós vamos ouvir esse cântico na eternidade um dia. Mas só foi dada a ordem de cantar os 144 mil. Mas a igreja também vai cantar, pastor Jair. Então vai, nós teremos também um novo cântico. Nós entoaremos cânticos de louvores ao Senhor na eternidade. Então, se você não passar no teste do Ministério de Louvor aqui, lá tu passa. Amém. Amém. Quem recebe? Aleluia. Se não passar aqui, vai passar lá. Aleluia. Que maravilha.
horas, nós vamos entoar tudo lindamente no grande e lindo coral. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, meu irmão, começa a se acostumar a cantar a partir daqui, na hora do culto. Quando o Ministério do Louvor estiver entoando os seus louvores, eu vou erguer a sua voz. Desafinado mesmo. Aqui, por enquanto, aqui vai ter que ser assim. Vai mesmo, desse jeito aí. Daqui que chegue no céu, a tua voz já vai chegar, meu irmão, afinadinha. Já passou pelo trabalho angelical, já passou pelo céu atmosférico, pelo céu estelar, adentrou na sala do trono. Jesus recebeu tua música, teu louvor, teu cântico, seus acordes, foi tudo recebido e a adoração está saindo perfeita. Aqui é uma escola. A escola do céu é aqui. Então, cantores de novo cântico, eles vão entoar este cântico novo. Então, é muito importante que a gente tenha isso em ideia, em mente, nessa esperança maravilhosa. Agora, importante, no período da grande tribulação haverá salvação? Até aqui na lição, nós já entendemos, já fomos ensinados, nós já explicamos que haverá salvação durante o período da grande tribulação. Agora, a ideia equivocada daqueles que são salvos, que estão neste momento em processo de santificação, a santificação é um processo? É um processo. Enquanto estivermos aqui, a santificação é um processo, para atingirmos o estado perfeito de santidade. Enquanto estivermos aqui, a santificação está em pleno processo. Santificados pelo quê? Santificado pela palavra, a palavra santifica. Santificado pelo quê? Pela oração, a oração também santifica. Santificados pelo quê? Pela ceia simbólica, pela ceia, que é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Somos santificados. Somos santificados o quê? Pela ministração da autoridade espiritual. Somos santificados pelo quê? Pela comunhão que temos uns com os outros, pela unidade da igreja, nós também somos santificados. Então nós somos santificados pelo Espírito Santo, que nos santifica, que nos purifica, que nos regenera, que nos renova. Quando estamos desanimados, o Espírito Santo vem, consola, nos alegra novamente, restitui a alegria da salvação e o processo de santificação continua, até atingirmos o estado perfeito de santidade. Agora, no período da grande tribulação, haverá salvação. Qual é o equívoco, pastor Jailton? Aqueles crentes, se não for na primeira, eu vou na segunda. Tem umas ideias doidas que o pessoal inventa. Eu não sei quem inventou o negócio desse. Segunda chamada. Se eu não for na primeira chamada, eu vou na segunda. Meu irmão, perseverai. A perseverança é uma doutrina importante na igreja. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não quero ver anticristo. Eu não quero passar pelo período de aflição. Não sei se eu vou aguentar. Não, aqui eu já passo muito. Imagina na grande tribulação. Não, meu irmão, eu quero ir. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ser raptado, arrancado daqui. No dia que a trombeta tocar para a igreja. Então, a proclamação do Evangelho, ela será necessária? Impreterivelmente sim. Mas e a inspiração, a autoridade, a veracidade das Escrituras Sagradas sofrerá alteração? Óbvio que não. Para sempre, ó Senhor, foi testemunho na nossa igreja há uns meses atrás. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O Evangelho é eterno. Uma das características do Evangelho é a própria eternidade, ele é a essência da eternidade. Então, a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante, autêntica, ela não perderá a sua validade, em hipótese alguma. O Evangelho vai continuar sendo proclamado. E Deus providenciou. Aí eu chamo isso já de providência dentro do período escatológico. Uma providência divina. Porque a intenção, a ideia de Deus é que ninguém se perca. Mas pastor, e o universalismo? Isso não seria universalismo? Não. O universalismo já foi rechaçado. Aí você vai estudar um pouquinho os concílios de Constantinopla e etc. O universalismo já foi rechaçado em concílios dos pais da igreja há séculos atrás. O que é o universalismo? Não, no final Deus vai salvar até o diabo. O universalismo é morto. É uma heresia. Então não existe universalista. Aliás, os calvinistas da predestinação fatalista, eles nos acusam de que somos universalistas. Não, vocês ficam pregando que Deus vai salvar todo mundo. Eu falei, onde você ouviu a gente pregar sobre isso? Não. É diferente a salvação estar disponível para todos e Deus de fato salvar todos.
Porque nós cremos no livre-arbítrio. Nós cremos na liberdade de escolha que o ser humano tem, de escolher entre céu e inferno, entre vida e morte. Isso desde Gênesis. Isso já foi imputado na mente humana, o poder de escolher. O poder de obedecer, desobedecer, de ir e voltar, de avançar, de recuar, de perseverar e de desistir. Isso é próprio do ser humano, é volição, é decisão da vontade. E às vezes a gente que prega já há muito tempo, você não fica decepcionado. Aliás, a gente prega muito tempo e está decepcionado. Mas os novatos que pregam, ninguém aceitou a Jesus quando eu preguei. Meu irmão, você está preocupado com isso? Você tem que proclamar o Evangelho. Que Deus é glorificado até naqueles que rejeitam. Que a glória de Deus ela permanece. A glória de Deus permanece. A glória do Evangelho permanece, independente de quem aceitar Cristo ou não. A glória do Evangelho é a mesma. Porque o Senhor não muda. Então vocês observem que a proclamação do Evangelho ela é intensamente necessária, principalmente também será no período da grande tribulação. Então vocês observam o seguinte, ali você vê, durante o período da grande tribulação, os 144 mil selados, eles serão testemunho vivo e público da fidelidade e santidade ao Deus vivo e santo. Então, o testemunho deles será a proclamação do Evangelho. Vou olhar para eles, eles são diferentes. Vou olhar para aqueles homens, eles são diferenciados. Se o inimigo tentar atacar estes homens, eles vão estar altamente protegidos. Ao contrário das duas testemunhas, que em algum momento elas vão morrer quando findar a sua missão, esses aqui não aparecem mortos em hipótese alguma. Isso é importante que fique frisado também. Vamos lá. Proclamação do Evangelho aos 144 mil selados. As duas testemunhas, que foi a lição passada, eles vão proclamar o Evangelho com poder e autoridade divina e intervenção sobrenatural. O Evangelho ele é pregado com poder. Você pode repetir essa frase? O Evangelho é pregado com poder? 1, 2, 3. O Evangelho é pregado com poder. Mas que poder é esse? É o poder pentecostal lá em roda. Não é isso que eu estou falando. É o poder transformador e restaurador. É o poder da regeneração. Quando o Evangelho atinge alguém aceita Cristo, aquela pessoa recebe a incumbência aí do Espírito Santo de regeneração, de restauração. Aquela pessoa é transformada. Quer ver um exemplo de transformação muito prático? Muito prático. Isso só em você, tá? Muito prático. Se fosse naquela época, ele ia ver só. Se for, olha, ele devia ter falado assim comigo quando eu não era da igreja. Meu Deus! Olha, ele devia ter. Eu queria ver ele fazer isso comigo em outra época. Mas sabe por que você não reagiu como você reagiria há tempos atrás? Porque você recebeu o poder do Evangelho naturalmente no seu coração. E às vezes você tem que engolir sapo. Às vezes você tem que se fingir de louco. Para não atacar na mesma forma, para não responder na mesma medida. Porque a vontade da natureza humana é responder na mesma medida. Mas quem é transformado pelo poder do Evangelho vai esperar a justiça divina. Agora, a justiça divina, meu irmão, é assim: Senhor, mata ele, Senhor, mata ele. Não é isso não. Senhor, muda essa vida, converte ele, Senhor. Converte ele. A vontade é dele. Às vezes dá vontade de pegar uma pessoa e convertê-la à força, né? Meu irmão, você está Jesus aqui agora. Agora! A vontade é nossa. Mas não é assim. É decisão da vontade da pessoa. Mas você não pode deixar de pregar o Evangelho. Então as duas testemunhas, elas vão pregar com poder, autoridade divina e intervenção sobrenatural. No texto das duas testemunhas, em Apocalipse capítulo 11, está escrito assim. Apocalipse capítulo 11. Versículo 3, foi a lição passada. Darei poder às minhas duas testemunhas. Aqui é muito mais do que um termo jurídico testemunho. O grego aqui é martel, que tem a ver com martírio, aquele que morre por uma causa. Martírio mesmo. Darei poder às minhas duas testemunhas. Profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, sobrenaturalidade. Devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, não importa que assim seja
profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Então, durante o período da grande tribulação, eu quis citar as duas testemunhas, apesar de ter sido a lição passada, para que os irmãos entendam que o cenário de atuação dos 144 mil e das duas testemunhas é o mesmo. É o mesmo cenário. Tá? E mais, os 144 mil selados e as duas testemunhas e o anjo, proclamador do mesmo evangelho, pois não há outro evangelho. Apocalipse 14, vamos lá no capítulo 14 de novo. Lá no versículo 6, está escrito: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. Somente aqui um anjo prega. Somente aqui, durante toda a história do universo, durante toda a história humana, o anjo prega o evangelho. E para este anjo pregar o evangelho, proclamar o evangelho, voar pelo planeta e gritar o evangelho, não vai ter cartaz, ele não vai aparecer um cartaz anunciando que ele vai vir, não tem nada disso. Ele simplesmente vai aparecer por ordem divina, para cumprir o programa divino através dos séculos, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz. Qual é o esboço da pregação desse anjo? Temor. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temor, adoração. Temei a Deus, temor, dai-lhe glória, adoração. Porque vinda a hora do seu juízo, profecia cumprida. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Ele está deixando claro para a humanidade que o anticristo não tem poder de nada, que ele não é criador de nada, que o anticristo não pode fazer nada, que o anticristo não é o Messias, que o anticristo não é o criador do mundo, que o anticristo ele está ali naquele cenário para o cumprimento do juízo divino e ele logo será exterminado. Então isso tem que ficar muito claro, que durante o período da grande tribulação haverá proclamação do Evangelho. Por que essa proclamação, pastor? Porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, como já foi dito aqui. Tem que proclamar para que eles fiquem indesculpáveis, para ninguém no juízo dizer assim: eu nunca ouvi falar desse Evangelho. Então Deus, dentro do seu programa divino, Ele está deixando claro para a humanidade a mensagem verdadeira do Evangelho. Isso é muito importante. Por que hoje, nós não devemos ter restrições à mensagem do Evangelho? As pessoas hoje não estão muito ligadas, apesar da informação, às vezes tem coisas tão pequenas, projetos de leis, por exemplo, não só no Brasil, como em outros países do mundo, que são sorrateiros, sofismáticos. Uma preocupação que ontem eu vi uma postagem de um psiquiatra pedindo ajuda para que as pessoas entrem no site do Senado Federal para votarem uma consulta pública que tem lá sobre psicologia, que só poderá tratar de psicologia os que são credenciados, obviamente, pelos conselhos federais, estaduais, de psicologia. Eu falei, isso aqui é preocupante. Aí o colega falou, por que preocupante? Olha só, a Bíblia também trata da mente humana. E se nós, ao tratar da mente humana baseado na Bíblia, fomos acusados de que estamos exercendo uma profissão ilegal, exercício ilegal da profissão, que a Bíblia também fala da mente. Nas últimas décadas, pelo menos nos últimos 20 anos, começando, só para você ter uma noção, eu estou trilhando aqui o cenário para vocês. Nos últimos 20, 30 anos, começou-se a discutir questões sobre a construção de pensamento, inteligência multifocal, construção de pensamento. A Bíblia já tratava disso. O apóstolo Paulo já falava sobre construção de pensamento. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. No demais, irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe a sua mente. Construção de pensamento. Então, ele tem coisas perigosas nas leis. Precedentes perigosos em projetos de leis. Não só nesse, tem um monte. A gente poderia aqui parar e listar vários.
precedentes perigosos à pregação do Evangelho. Aí você observa que isso tudo faz parte de um cenário também chamado globalização, que é a unificação de economia, sociabilidade, aparato político, ideologia. Isso é a tal da globalização. Na década de 90, na década de 80, nas escolas dominicais, a gente adolescente na igreja, o que a gente ouvia falar? A tal da nova era, aquele símbolo preto e branco com dois pontinhos assim, a nova era. Já no início dos anos 2000, começou a se intensificar o termo globalização, que seria o que antigamente era chamado de nova era. A globalização a nível tecnológico, trouxe suas benesses, é claro, a gente prega nas mídias sociais, a gente espalha vídeos, a gente fala do amor de Jesus, mas a outra ponta já é prejudicial. Tudo caminhando para uma liderança única, em algum momento da história humana, para uma liderança única, para uma moeda única. Isso é perigoso, né? Quem trabalha com moedas, por exemplo, todo dia lá no trabalho, por exemplo, todo dia eu tenho que olhar as moedas, todo dia tem câmbio, todo dia tem não sei o quê, todo dia tem bolsa, tudo. Então você tem que ficar ligado no que está acontecendo. E hoje tem moedas predominantes, que é o dólar, que é o que predomina no mundo. Tem outras, como o franco suíço, o euro. Então você vê que tudo caminha para uma unificação. E esta unificação só beneficia econômica, social e politicamente o homem da iniquidade, o anticristo, que se levantará como o solucionador dos problemas sociais, políticos e econômicos. Olha o cenário que está sendo montado. O domínio das mídias sociais, o domínio da nossa expressão, da forma de nós nos expressarmos. Isso tudo faz parte de um palco anticristão. Pode falar, não pode. Governos decidindo o que eu e você podemos falar ou não. Decidindo o que pode e o que não pode. Na China, algumas pouquíssimas igrejas são autorizadas pelo governo local comunista, mas monitoradas pelo próprio governo, aquilo que fala, horário, saída, entrada, quantidade, tudo. As pouquíssimas que existem, que lá também é proibido. Então vocês entendam, na Coreia nem se fala, Coreia do Norte, não temos notícia de igreja lá. Possa ser, como algumas agências nos informam, como a Junta de Missões Mundiais, a Missão Portas Abertas, que há missionários naquele local, só que não se pode divulgar. Amém por isso, que haja mesmo. Que haja mesmo. Em nome de Jesus, porque o Evangelho precisa ser proclamado. Então isso é muito importante que fique claro. O cenário mundial está caminhando para que Cristo volte e o anticristo instale seu governo. Tá? Mas durante a grande tribulação, o Evangelho vai continuar sendo proclamado. O anjo, ele veio proclamar o Evangelho eterno a todos, para que eles adorem, para que eles reconheçam que Cristo está no domínio e no controle de todas as coisas. Um adendo. Quando vocês observarem vários governos, vários líderes mundiais, com seu alto aparato de soberba, e lá no ministro na sede eu falei o seguinte: irmãos, eu não sei lidar com soberbos. Eu ousei disso para a igreja, irmãos, vocês também não sabem. Nenhum de nós sabemos lidar com soberbos. Só existe um que sabe lidar com soberbos: Deus. E eu peguei o exemplo de Nabucodonosor, porque ele se exalta, um governante, um imperador, ele se exalta, ele se esqueceu que quem constitui reis e remove reis é o próprio Deus. É o Deus que tira, é o Deus que coloca. Mas Nabucodonosor não tinha essa ideia. Então Nabucodonosor ele vem no alto da Babilônia, bate no peito, a Babilônia que eu edifiquei. Ele mesmo ouviu a voz dos céus. Essa passagem é interessante, que Deus não mandou profeta para falar com ele naquele momento, não. Foi o próprio Deus que foi direto nele, falando: serás tirado entre os homens. A tua morada será com os animais do campo, fartião comer ervas com os bois, até que apenas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá quem quer. Então, toda vez que você vir os governantes do mundo se autoproclamando como Domiciano, o cenário de Apocalipse de João aqui, quando ele está preso em Patmos, Domiciano está governando.
Ele se autoproclama Senhor e Deus, está na história. Então você observa que, enquanto os governantes se autodeclaram senhores do mundo, Deus do céu está observando cada governante desta terra e vai colocá-los no devido lugar no momento da hora certa. E a igreja permanece. A igreja permanece. Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem. A proclamação da salvação. Quem é que vai ser salvo? Aí você recebeu lá a visita desses amigos aí, na sociedade toda de vigia, e eles vão e insistem com você, não, olha, você foi ensinado por acaso que você vai morar no céu? Eu fui ensinado que vou morar no céu. Mas não é assim que a Bíblia diz. Olha. A Bíblia diz que somente 144 mil que vão morar no céu. Aí você, é mesmo? Nossa, que estranho. Eu fui ensinado diferente. Eu fui ensinado pela Bíblia Sagrada que eu vou morar no céu. Aleluia. Aí eu vou lá para minha avó, 40 anos no ciclo de oração da Assembleia da Terra. Ela cantava assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Não, não é essa a letra. Eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu. O hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Alguém ouviu? Alguém cantaria. É da época, né? A gente criança na igreja ouvindo essa música. Nós vamos morar no céu. Então os 144 mil, eles não são exclusivos moradores do céu. Então isso tem que ficar muito claro também para nós. Para você não ser enganado aí pelas heresias, tá? Então, o convite à salvação, a proclamação do Evangelho pelas duas testemunhas, pelos 144 mil e pelo anjo que sai proclamando o Evangelho eterno, é o convite à salvação, porque a salvação, ela é um dom de Deus. A salvação não é por mérito, não é porque eu mereço, porque eu não mereço, nem você, mas a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para mim e para você. Romanos 6, 23. Vamos ler. Romanos 6, 23 é um versículo muito conhecido. Folheando aqui a Bíblia Sagrada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dom gracioso de Deus a salvação. É um dom gracioso de Deus. Salvação é dom de Deus. Efésios 2,8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras, elas têm um outro propósito, que nós já mencionamos aqui, já lecionamos sobre o tribunal de Cristo, onde as obras serão pesadas, julgadas, recompensadas. Então as obras não são para a salvação, as obras, elas são pela salvação, é porque eu sou salvo. O crente pratica boas obras porque ele é o salvo. Não é para ele ser salvo, porque ele já é o salvo. Por isso ele pratica boas obras. Jesus ensinou o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, a salvação, ela é um dom, uma dádiva, um presente de Deus à humanidade. Tem salvos aqui nessa manhã? Oh, glória! Maravilha, vamos embora. Convite à salvação. Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Tá? Tem uma doutrina que vocês pesquisem, por favor, anotem aos estudantes de teologia, que é a doutrina do teísmo aberto. Não dá para entrar no assunto aqui. Teísmo aberto. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da salvação. É o desejo de Deus que os homens sejam salvos. Então o Evangelho precisa continuar sendo proclamado. Mesmo durante o período da grande tribulação, Deus insistentemente providenciou meios para que o Evangelho continuasse a ser proclamado até o juízo final. Tá? Isso é importante. Deus quer que todos sejam salvos. O convite é para alguns. O convite é só para aqueles que foram predestinados. Como é que eu vou saber?
predestinado. Como eu vou saber se eu sou predestinado ou não? Você pega o calvinista, você salva, você salva. Eu sou eleito, Cara, eu também. Que bom, que bom. É interessante que você observa, você vai começar em embate relacionado à salvação, quando na verdade você aceitou a Cristo, você confessou a Cristo, arrependido dos seus pecados, você já está salvo. E esta salvação, ela precisa ser operada. Operar é a vossa salvação. Operar a salvação. Perseverando. A necessidade de perseverança. Tem que perseverar. A salvação pode ser perdida? Pode. Aí que entra a necessidade da perseverança. Tá? E o convite é para alguns, volta lá por favor. O convite é para alguns, não, o convite é universal. Isaías 55, versículo 1. Olha que coisa linda, né? A graça proclamada desde o Antigo Testamento. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro, sem preço, vireis. Vós todos, salvação para todos. É para ser proclamada a toda a humanidade. Ao rico, ao pobre, ao negro, pardo, branco, todos, índios, todos, ruivos, todos, proclama a todos. Todos, proclamação a todos. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, come de graça da água da vida. A salvação universal. É para todos, para ser proclamada a todos. Pode passar, por favor. Então, não são só os 144 mil que vão povoar o céu. O céu tem uma grandeza indizível, não tem limitações. 144 mil não ocupariam todo o espaço do céu. É interessante isso. Então você vê, porque diz, 2 Coríntios 6,2: ouvinte em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis agora aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hebreus 3,13: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, tá? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É para proclamar todo dia, anunciar Jesus todo dia. A salvação vai ser proclamada todo dia pela mensagem do Evangelho. Pode passar. Conclusão: quem é que vai morar no céu? Pode passar. Nós. Amém. Amém. Vou falar igual o Júnior ali, acho que você não entendeu. Quem é que vai morar no céu? Nós. Não. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Então como é que só 144 mil vão morar no céu? Não, meu irmão. Olha ali, ó. Mas a nossa cidade está nos céus. O grego para a cidade ali, tem uma palavra grega, deixa eu pegar aqui que eu não quero errar nessa. Está aqui, ó. Politreuma. A palavra grega para cidade. Cidade em movimento. Olha que coisa linda. A nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que milagre, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso. Isso é maravilhoso, irmão, olha lá. Ó, corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós entraremos no céu de que maneira, pastor Jair? Ah, meu irmão, não espalha para ninguém não, aliás, espalha, tem que proclamar. Nós entraremos transformados no céu. Amém. Paulo ensinou isso em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, não podem entrar no céu. Este corpo mortal não entra. Aí entra a necessidade da ressurreição e da transformação do nosso corpo. Porque convém, vai ensinando. Aqui eu vou encerrar. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Aleluia! Nós seremos transformados para adentrar as mansões celestiais, meu irmão. Aleluia! Tenha certeza disso, tenha absoluta certeza disso. Pode passar, queridos. Não se turbe o vosso coração. Credes também em Deus, credes também em mim.
vizinho. Então é só proclamar: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar lugar. Jesus falando: eu estou preparando lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Nós estaremos no céu, querido. Pode passar. Vamos lá? Todo mundo junto? Tá dando para enxergar aí? 1, 2, 3. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia! Uma das características, quando você estuda sobre heresiologia e apologética, uma das características que você identifica uma heresia, né, alguma religião herética, é que só ele está certo. Só ele está certo. Só ele vai salvar. E esse é o caso dessa religião aqui que foi falada, né? Dos 144 mil que chega lá de 2 em 2 na sua casa, bate palma, né, e fala assim: não, você não vai ser salvo não. É só 144 mil. Irmão, pensa de todas as gerações, só 144 mil, gente. Eu acho que nem eles aqui tem irmão salvar, porque deve ter um pouquinho mais de 144 mil, né? Então fica de pé no seu lugar aí, para nós terminarmos essa nossa escola dominical, né? Mas não, são todos os crentes de todos os tempos. Não é só eles que estão certos, não é só a gente aqui, ó, tem que ser nosso. Se não for nosso, você está no salvo, né? E dos nossos 144 mil, o restante de vocês, irmão, deve ser um negócio meio complicado. Só lembrar os irmãos aqui rapidinho, ó. Pessoal que ainda não pagou as camisas aí da Marcha para Jesus, por gentileza, eu preciso prestar contas. Então pode pagar no cartão de crédito, débito, tá? Acerte lá a sua camisa. Se você vai pedir a sua quentinha ou vai almoçar, fala que a Tatiana aqui é minha esposa. E hoje, 17 horas, café de boas-vindas. Esquece não, avisa lá pro teu amigo, tua amiga, né, que vai se tornar novo membro, que chegou agora na igreja, aceitou Jesus agora há pouco tempo. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, te livre de todo mal, te dê um almoço abençoado. Você pode acordar o céu pela Deus do servo de Deus aí, ó. Essa aula magnífica e abençoada. Estenda a sua mão aí, ó. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos aqueles que glorificam e exaltam o nome do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre que recebe. Diga! Amém! Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Não esqueça de apertar a mão aí de pelo menos 40 pessoas aí, ó, dizendo: Deus abençoe sua vida, um almoço abençoado. Libera uma palavra de bênção, de vitória aí para os nossos irmãos. Não esqueça de assinar lá a chamada, hein? Olha o prêmio, irmão. Tem um prêmio. O mais assino na escola bíblica dominical. Se você esquecer de assinar a chamada, assina lá. Gabriel vai avisar aqui que não é para você assinar o retroativo, não. É o de hoje. Aquele que você faltou, não assina, não. Teve um lá que assinou a posterior, a outra semana estava assinada, vai achar assinada aqui, ó. Fala, e aí? Bebezinho. Rápido, hein? Os dois, o titular e o vice-dois, os dois. Tava lá no. Tava lá no Parapeito, lá.
achando que